Amados irmãos, queridos amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo 23/11/2025, quero compartilhar convosco dois versículos da palavra de Deus. Carta aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo 6 e o versículo 8. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. O versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Deus existe e que é galardoador, que recompensa os seus servos, aqueles que creem na sua palavra, aqueles que creem nas suas ordens. Abraão, ele creu no chamado do Senhor. Ele creu que Deus poderia fazer dele uma grande nação, mesmo sendo Sara estéril, mesmo eles já estando de idade um pouco avançada, ele creu. E, primeiramente, Deus diz a Abraão que ele saísse do meio do seu povo, da sua parentela, e fosse para um lugar, para uma terra, aonde Abraão não sabia, não conhecia. Deus ainda ia mostrar esta terra para Abraão, mas Deus prometeu de dar esta terra à descendência de Abraão. Nós sabemos que Abraão, durante a sua trajetória, ele viveu como nômade, se mudando de um lado para o outro, mas a promessa de Deus estava de pé. E Abraão esperava um filho dele e de Sara, um filho que fosse herdeiro para dessa semente se tornasse aí uma grande nação na face da terra. E se passaram muitos anos, mas Abraão não desistiu. Abraão continuou crendo que o Senhor poderia fazer. E já na sua velhice, Abraão lá com os seus 100 anos, Sara com os seus 90 anos, Deus se manifesta e diz a Abraão que Sara teria um filho. E Sara, por dentro de si, sorriu, porque ela disse: já estou com essa idade e já não tenho mais o costume das mulheres, como vou gerar um filho e tal. Mas Deus não falha com as suas promessas. Deus queria mostrar que era Ele quem faz, que é Ele quem faz. Era Ele quem ia fazer na vida de Abraão e na vida de Sara, ou Sarai até então. E Deus se manifesta e Sara teve Isaac na sua velhice, Abraão na sua velhice também. Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu. Nós temos que esperar com paciência, como diz o salmista. Esperar com paciência no Senhor. Porque a hora da promessa de Deus se cumprir, ela vai chegar. Ela vai chegar em você em vida.
Ela não vai chegar depois que você partir, não. É você em vida. A única promessa que chegou depois que Abraão partiu foi a terra que era para a descendência de Abraão. Então não era para Abraão, era para a descendência de Abraão. Então depois de 430 anos que passaram escravizados lá no Egito, Deus tira eles e conduz para a terra prometida, que ele tinha prometido dar a Abraão, a Isaac, a Jacó, a sua descendência, né? Então Deus cumpre a sua promessa lá depois da escravidão da nação de Israel lá no Egito. Mas Deus cumpre com as suas promessas. E as promessas de Deus, elas não falham. Então creia que Deus, ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos manter firme na nossa fé em Cristo Jesus. Porque na hora certa, no momento certo, as coisas que Deus tem prometido, as coisas que Deus tem dito que vai fazer, ele vai fazer, mas ao seu tempo. Talvez você esteja querendo que isto aconteça ao seu tempo e não no tempo de Deus. Então tem que ser no tempo de Deus e não no nosso tempo. No tempo de Deus elas se cumprirão, elas chegarão na nossa vida. Pode ter certeza disso. Então nós não podemos desfalecer da fé. Abraão, mesmo sendo nômade, mesmo passando todo um período esperando este filho, Abraão não desistiu da sua fé. Ele sempre continuou firme, ele sabia que Deus, no momento certo, agiria. Depois que o filho nasce, Deus ainda pede o filho de Abraão, Isaac, em sacrifício. Isaac não titubeou, mesmo com dor no seu coração, mesmo com o coração partido, ele foi para sacrificar Isaac. Mas Deus estava fazendo ali um último teste com Abraão. Quando Abraão levanta o cutelo e o anjo disse: agora eu sei que tu temes a Deus. Pois é, porque Abraão não titubeou em sacrificar o seu filho, assim como Deus tinha pedido. Então, Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele creu e não titubeou, em esperar as promessas de Deus, em seguir as ordens do Senhor. Então, nós não podemos desistir da nossa fé, da nossa convicção. Continue assim, não desista da sua fé, da sua convicção. Siga Cristo, mesmo que aquilo que você almeja ou aquilo que Deus tem prometido a você, você diz: mas está custando, está demorando. Não desista. Continue crendo, continue buscando a Deus, continue firme na sua fé, porque este momento vai chegar. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Você que ainda não provou desta fé, que ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, eu lhe convido, venha aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Procure hoje uma congregação aí mais próxima da sua casa. Vá ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Deus vai falar ao seu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.